Olá pessoal, boa tarde. Nós começamos aqui então a nossa primeira aula. Vocês já tiveram acesso à aula de introdução e o texto do professor Ivo Toné e do professor Sérgio Lessa. Um texto intitulado quase de forma igual ao nosso título, do nosso curso. O título do livro é Introdução à Filosofia de Marx, publicado pela Expressão Popular. Deixei o PDF para vocês, espero que vocês tenham lido o texto, que é muito importante para poder entender a exposição que eu vou fazer aqui agora. Então esta é a nossa aula número 1. Nós teremos 3 aulas, essa é a primeira aula propriamente dita. Então eu vou fazer aqui, pessoal, uma pequena introdução biográfica do Marx e depois entramos no texto dos autores. Bom, primeiro, é importante deixar registrado aqui o meu agradecimento, a confiança de vocês, de se inscreverem nesse curso de Introdução ao Pensamento do Marx. O objetivo desse curso é um curso que seja um curso para as pessoas que não conhecem Marx necessariamente e querem dar os primeiros passos. Aqueles que já conhecem algo de Marx, também vai poder aperfeiçoar e tirar dúvidas e entrar para o debate. Mas é essencialmente um curso básico, caminharmos juntos, aprendermos o que é esse pensamento, quem foi Karl Marx, e quem portanto, esse pensador que muitos amam, outros odeiam, muitos torcem o bico, mas no final das contas ele está sempre sendo citado. Então acho que é importante a gente buscar conhecer esse autor. Por quê? Porque é um autor que não é só um autor, ele é um militante. Isso é muito importante, eu vou tentar deixar bem claro no decorrer dos nossos encontros, das nossas aulas. Marx era um militante, estava preocupado em superar a sociedade capitalista. Então, nesse sentido, afinal de contas, qual é esse pensamento? Qual é o pensamento do Marx? A gente vai tentar abordar isso no decorrer do nosso curso. Tudo bem? Então, veja só. No primeiro momento aqui, eu quero fazer algumas considerações sobre quem foi Marx. Eu vou chamar de um momento biográfico, sem a pretensão de ser uma biografia de verdade, mas alguns apontamentos biográficos. Marx, ele é um alemão, embora na época dele a Alemanha, enquanto país, não existisse, ele mora na Prússia, e sobretudo numa região chamada Westphalia. E nesse sentido, Marx tem uma formação cultural que perpassa o que poderíamos chamar de uma classe mediana prussiana, de cultura alemã. Marx, enquanto jovem, ele vive sem nenhum problema material, isso é importante dizer. É filho de um dos maiores advogados de toda a Renânia, e nesse sentido vai poder passar uma vida confortável enquanto criança, adolescente. Enquanto jovem, vai para a universidade, vai estudar Direito, ele, nesse curso de Direito, ele se afina muito mais com a história e a filosofia do que o direito propriamente dito, mas vai ter essa experiência na universidade, Ele então foi um acadêmico, sem dúvida alguma. E vocês vão observar que esse momento da academia foi muito importante para ele entender aquilo que ele não queria. Ele nunca foi advogado no sentido de exercer algum tipo de trabalho como advogado, mas vai estudar o direito e é bastante importante entender que a faculdade de direito, na época do Marx, não tem muita relação com a faculdade de direito que temos hoje. Hoje é muito mais vulgarizado, é muito mais empobrecido, no sentido de vulgar, empobrecido. Marx estuda Direito, tem acesso às ideias de Hegel, vai se juntar aos jovens hegelianos de esquerda, assim conhecidos, como os hegelianos livres, também eram conhecidos assim, e vai, a partir daí, se dedicar e cada vez mais se aproximar da filosofia hegeliana. Marx, como todo jovem, dá um pouco de trabalho para os pais, ou seja, os pais enviavam dinheiro para o Marx, no sentido de custeá-lo na universidade. Em um dado momento ele se transfere para Berlim, onde os estudos supostamente seriam mais puxados. Marx se dedica aí sim, mais do que nunca, à história e à filosofia e termina essa universidade. Eu não vou ficar aqui com dados tão precisos da biografia, porque senão tomaria o nosso tempo, embora seja bastante interessante. Mas, todavia, eu sugiro, para quem quiser saber mais da vida do Marx, etc. e tal, existe uma biografia do Marx escrita pelo Lenin, super curtinha, umas 20 páginas, e que é muito rica. Mas para o nosso curso aqui, nessa nossa primeira aula, é importante lembrar que Marx realmente ele foi um acadêmico, mas não viveu sendo um acadêmico, como a gente vai observar. Marx termina a universidade, ao terminar a universidade, ele vai procurar formas de desenvolver ideias, trocar ideias, interlocuções, contatos
para conseguir viver como professor universitário. Isso não vai dar certo, né? Ele vai fazer, inclusive, uma tese de doutorado, que também não tem nada a ver com a tese de doutorado dos dias de hoje, né? Mas ele vai estudar a diferença da filosofia entre filósofos gregos, né? Demócrito e Epicuro, e o fato é que o Marx vai ter que ganhar a vida e vai começar a trabalhar como jornalista, redator de um jornal que existia na Prússia nesse momento, na Renânia, que era a Gazeta Renana, né? É muito interessante isso, porque tem toda uma parte que eu normalmente nos cursos eu falo da vida amorosa do Marx, a relação dele com a Jenny von Festenfein, né, Kreuz, né, etc. e tal. Eu estou tendo que fazer um resumo aqui bastante incisivo, né, pessoal? Então, nesse sentido, o Marx precisa ganhar a vida, né, vai trabalhar no jornal e logo, logo vai se transformar em redator desse jornal da Gazeta Renana. É aí, pessoal, na Gazeta Renana, que Marx vai ter, ele mesmo vai dizer isso, vai ter contato com as questões materiais. Guardem isso, porque isso é muito importante para a gente entender o pensamento desse autor. A preocupação de Marx com as questões ditas assim, materiais. O que é esse negócio das questões ditas materiais? No início dos anos 40, de 1840, 42, 43, o Marx vai, então, observar que existe na Renânia uma legislação que proíbe que os catadores de lenha, os camponeses, pegassem essa lenha. Pessoal, a catação de lenha, ou seja, pegar a lenha, era um costume secular da população do campo, né, porque é uma região em que neva, faz frio e o inverno é bastante rigoroso. Então, lenha, madeira, é um gênero de primeiríssima necessidade. Portanto, o governo prussiano, a Assembleia Prussiana, eles falavam dieta renana, ou seja, a Assembleia da Renânia, fez uma lei proibindo a catação de lenha, né? Ou seja, multando, prendendo as pessoas caso não pagassem essa multa e tornando essas pessoas até mesmo servas, né? Daqueles que eram os donos da lenha. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo, vamos entender legal? Eu estou falando de catar madeira da árvore que cai no chão, madeira para poder queimar lenha no fogão, aquecer água, fazer comida, etc. e tal. Marx, isso chama a atenção do Marx. Por quê? Porque durante toda a juventude dele, sobretudo entre aqueles que estudavam Hegel, que é um filósofo daquela época muito importante, diziam, de acordo com o pensamento desse filósofo Hegel, que o Estado era, vamos chamar assim, a evolução da razão. O Estado representaria tudo o que há de bom, tudo o que há de melhor para aqueles que são os cidadãos. Não mais servos, mas cidadãos. Olha, daí o Marx está vendo uma contradição muito grande. Por quê? Ele vai pensar, bom, peraí, se o Estado, vamos chamar assim, governo prussiano, mas o governo, né, é o Estado. Se o Estado prussiano representa tudo que há de melhor na história da humanidade, por que ele está fazendo uma lei que prejudica a vida dos trabalhadores? Sacou isso aí? Isso aqui a gente está mais ou menos em 1843. Marx está escrevendo textos sobre isso nesse jornal Gazeta Renana. Então, mas observa como isso é muito importante. Estou falando das questões materiais. E no caso, a catação de lenha nesse vale do Mosela, que é um vale de um rio, né, que ficava ali na Renânia. Então, Marx está chamando atenção para isso. Olha, há uma contradição muito grande. Se o Estado representa tudo que é de bom e melhor para os cidadãos, para as pessoas que moram aqui no reino, tem alguma coisa errada, né? Ele está chamando atenção para uma contradição do papel do Estado. Uma contradição entre aquilo que o Estado diz o que é, pelo menos o que um filósofo importante como Hegel dizia que era o Estado, e que de fato o Estado é. Ou seja, o Estado, que deveria representar os interesses de todos, rumo à felicidade de todos, era exatamente o contrário. O Estado estava fazendo uma lei, já tinha feito uma lei, que já estava sendo aplicada, que fazia com que as pessoas voltassem a uma condição de servo, caso fossem pegas aí catando a lenha que catavam durante séculos, né? Isso chamou a atenção, né? Isso chamou a atenção do Marx, mas também chamou a atenção dos acionistas do jornal Gazeta Renana. Esse jornal começa a fazer uma série de críticas, essa é uma das importantes críticas. Uma outra crítica bastante importante dessa época do Marx, que está aqui por volta dos anos de 1843, é sobre a liberdade de imprensa. Peraí, se o Estado representa os interesses de todos, para que todos vivam bem e sejam felizes, por que o Estado está desenvolvendo uma censura?
E ele vai criticar, então, a lei de imprensa, que promovia a censura em relação aos textos e tudo aquilo que não fosse interessante para o Estado. Outra contradição gigantesca, né? Bom, gente, vocês imaginam que o Marx trabalhando num jornal desse tipo, fazendo questionamentos dessa forma, vocês sabem que o final não foi muito bom, né? O jornal foi fechado. O jornal foi fechado, Marx teve que ir embora, né, desse jornal, procurar emprego em outro lugar, e ele vai se direcionar a Paris, vai morar alguns anos em Paris. Só que em Paris não vai ficar muito tempo. Mas nos interessa aqui, para a gente poder saber um pouquinho mais dessa trajetória biográfica desse autor, do Marx, é que é interessante que é em Paris que ele vai ter acesso aos socialistas. Guarda essa outra palavra, socialistas, socialismo. É ali que ele vai encontrar alguns dirigentes de parte da vanguarda. Quando a gente fala vanguarda, é aqueles que estão à frente, ou seja, parte da classe trabalhadora que já estava fazendo ali um debate de crítica à exploração que eles sofriam. Marx vai conhecer parte desses dirigentes, né? Entre eles a gente tem, ele vai encontrar com Proudhon, né? Pierre Joseph Proudhon, pode falar Proudhon, né? Ele é um filósofo, um pensador, vamos chamar assim, um dirigente revolucionário da França e que vive em Paris e que vai conhecer Marx junto com outros intelectuais revolucionários como Mikhail Bakunin, ou pode falar também Bakunin, é a mesma pessoa. O Marx ele conhece então esses revolucionários e conhece os operários de carne e osso, operários, aqueles que vivem trabalhando nas fábricas todos os dias, deixando suas casas, indo para a fábrica, voltando para casa, dormindo o máximo que pudesse, que era bem pouco, né, se alimentando pessimamente e voltando para a fábrica. Isso não tem na Alemanha como tinha em Paris, né? Então Marx, pela primeira vez, ele tem acesso a essa vanguarda do movimento socialista francês, que ele conhecia muito distantemente, muito de longe, né? Um eco do socialismo, ele diz, né? Que se conhecia naquela época da Gazeta Renana. Agora em Paris, ele está tendo acesso, ele está vendo, ele está andando pelas ruas, ele está vendo as fábricas, ele está vendo assim, essa classe de trabalhadores que moram nos bairros operários, mas é claro, ele está tendo acesso a uma vanguarda dessa direção, né? Ele não conhece todo mundo e não convive nos bairros na situação mais paupérrima possível, mas é algo que não é tangível no sentido de dá para observar isso andando pelas ruas. Isso vai chamar muita atenção do Marx e a partir daí, pessoal, começa a comparecer no pensamento do Marx um elemento que é esse elemento central, que é o proletariado de carne e osso. Não uma ideia do que seriam os trabalhadores, né? A gente às vezes ouve falar de alguns tipos de trabalhadores, mas não conhece pessoalmente ali, convive, conversa, né? Vê por onde anda, por onde vai. Marx começa a ter acesso a uma parte, ao menos, desse proletariado. Ele deixa de ser um eco e passa a ser uma realidade concreta. Quando fala realidade concreta, ou seja, que existe de real, né? Visível, palpável, audível, né? Pois bem, eles tinham um projeto, Marx tinha um projeto, junto com outros revolucionários da época, que a princípio são intelectuais, né? Arnold Hug, por exemplo, o próprio Friedrich Engels, que era montar uma revista, né? Anais Franco-Alemães. Só teve uma edição essa revista, não deu muito certo, né? A ideia era fazer a crítica também de toda aquela situação que eles estavam observando, dessas contradições sociais, né? O governo falava que queria o bem para a população, mas na hora de fazer as leis, faziam leis que só prejudicavam a maior parcela da população e beneficiavam a minoria. Parece que isso se manteve, não é verdade? O fato é que, então, os anais franco-alemães, uma revista, né, franco-alemães, franceses e alemães escrevendo nessa, vou chamar de revista, criticando aquelas desigualdades sociais que eles viam, tanto na Alemanha quanto na França, né, inclusive com colaborações possíveis de outros países. O fato é que essa revista não deu muito certo, né? Logo, Marx foi perseguido também. Quem governava a França era o primeiro-ministro Guizot, e Guizot escreve, né? Mas o primeiro-ministro da França, ou seja, o governo francês, ele expulsou Marx, né? Não só Marx, expulsou muitos exilados que estavam ali, a princípio autoexilado, ou seja, eu saí da Prússia e fui morar na Alemanha, etc e tal. Mas foram expulsos ali, né, da cidade de Paris, não, da França toda, de todo o território francês. Então, com isso, Marx, o projeto dessa revista de fazer crítica, né, vai por água abaixo. Marx vai para Bruxelas, né, na Bélgica. Bruxelas é uma cidade da Bélgica, né, uma cidade muito importante e que era conhecida na época como uma cidade mais liberal, uma cidade que recebia as pessoas que pensavam diferente. Bom,
Isso não era muito verdade, né? Era mais receptiva a Holanda, desculpe, a Bélgica, né? Bruxelas, na Bélgica, não Holanda, a Bélgica, era mais receptiva do que Paris e a Prússia, claro. Mas não quer dizer que era um mar de rosas. Tanto que Marx ficou alguns anos morando também na Bélgica, em Bruxelas, e logo teve que ir embora, né? Teve que sair porque também foi perseguido, foi expulso. A vida do Marx é uma vida de um constante exílio, um constante exílio. Quanto mais ele se jogava para a construção de uma luta contra as injustiças sociais, porque é assim que começou, contra as injustiças sociais, injustiças políticas, mais e maior era a perseguição em relação a ele. Mas isso, pessoal, não é a coisa só do Marx, acontece com qualquer tipo de revolucionário. Mas eu quero chamar atenção aqui para vocês, com vocês, para o fato de que ainda não existe um Marx como nós conhecemos hoje. É um Marx em construção, né? É um Marx que está tendo acesso a essa vanguarda do movimento operário na França, depois na Bélgica, né? Ele vai fazer muitas palestras, né? A gente fala palestras, mas vamos falar assim, vai fazer uma série de falas junto com os trabalhadores, com a Associação dos Trabalhadores de Bruxelas. Vai fazer uma série de piqueniques. Pode parecer uma coisa muito pode parecer efêmero, piquenique, mas era um costume fazer piqueniques e debater política nesses piqueniques. Cada um levava o que podia, né, sentavam e começavam a debater. Normalmente o Marx fazia bastante falas em relação a esses encontros nos parques públicos. Bom, o fato é que deu ruim também, né? Não ficou bom, não estava bom na Bélgica, ele volta para Paris, mas aí de clandestino, porque não poderia estar lá, e de passagem vai para Londres. Quando Marx vai para Londres, pessoal, ele nunca imagina que vai viver o resto da vida em Londres. E ele vai viver até a morte em Londres, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, nesse momento biográfico, que eu já estou terminando, que Marx nasce numa família operária, correto? Não, não está correto. Marx não nasce numa família operária. Ele nasce em uma família mediana, classe média, né? A expressão correta é middle class. O Engels vai usar essa expressão. Mas vamos chamar de classe média, mas com muita ressalva. Que sentido, classe média? Não é nem poderoso para Dedéu, mas também não é pauperizado para Dedéu. Beleza? Está aqui no meio, remediado e vive muito bem remediado. Tranquilos? Marx, isso não é demérito algum. Pelo contrário, né? Ele poderia ter tomado um posicionamento extremamente diferente. O que eu quero chamar a atenção é que Marx, desde a sua juventude, vem passando por experiências. Não é diferente com a gente, pessoal. O que somos nós hoje é um resultado de uma síntese, uma mistura de muitas coisas que vai acontecendo no decorrer das nossas vidas. Marx, nesse momento em que é jovem, ele está começando a ter acesso à realidade para além da universidade, para além dos livros, para além daquele círculo social, daquela vida material confortável que ele cresceu, né? E olha, é importante dizer que depois que Marx sai da casa dos pais e vai para a França, vai para a Bélgica, e vai para Londres, sobretudo em Londres, vai comer o pão que, aspas, o diabo amassou, né? Porque vai viver uma vida de exílio com uma miserabilidade que ele nunca tinha visto na juventude. Então, esse processo todo da biografia do Marx, da vida do Marx, é o que dá vida ao Marx que nós conhecemos hoje, né? Esse Marx que nós conhecemos hoje, pessoal, ele não nasceu pronto, assim como você, como eu disse, hoje, o que somos hoje, nós não somos e não nascemos dessa forma. Né? Nós não somos assim quando nascemos. É um processo histórico. Né? Marx também está no processo histórico. E o Marx revolucionário, ele vai realmente, se pudesse, e pode, não é proibido, pegar um período da vida do Marx para falar, aqui nós temos um Marx revolucionário, certamente é o período depois do contato com os socialistas franceses. Né? Então a gente vai falar isso com mais calma. O fato é que Marx vai, sobretudo final de 49, anos 50, ele já estava morando em Londres, né? Vai viver exilado em Londres, e vai buscar, sempre buscou, desde a época da Bélgica, se organizar com os trabalhadores socialistas, né? Bom, então, nesse sentido, e ali vai produzir obras, vai continuar produzindo obras, né, que trata da sociedade capitalista. Toda essa trajetória, pessoal, do Marx, vamos chamar aqui para lembrar do título do nosso curso, Introdução ao Pensamento do Marx, do Karl Marx. O nome dele completo é Karl Heinrich Marx. Carlo Henrique Marco, né? Karl Heinrich Marx. O Marx, ou Karl Marx, ou Karl, se vocês quiserem, mas enfim, é o Marx. Ele escreve, mas ele não é só um escritor. É muito importante isso. E aqui eu acho que é uma diferenciação muito grande de importância para o nosso curso. Dizer qual é essa? Dizer que Marx não era só
um escritor, que não é pouca coisa também, mas ele vai para além disso. Ele é, sim, um escritor, mas ele é um analista da sociedade capitalista burguesa. Ele está tentando entender como é que funciona a sociedade naquele momento que ele vivia. E nessa preocupação ele vai desenvolvendo uma série de interlocuções, né? Falando com várias pessoas, aprendendo com várias pessoas, ensinando também, e vai se constituindo enquanto revolucionário. Né? E isso aqui é muito importante, enquanto um revolucionário. A maior parcela de toda a produção do Marx, quando são coisas que ele escreveu, nós chamamos de produção marxiana. O que é isso? É as coisas que Marx escreveu. Por exemplo, você que está me ouvindo pode escrever um livro sobre o Marx. É um livro sobre o Marx. Agora, aquilo que o Marx escreveu, que vem da lavra do Marx, da grafia do Marx, autógrafo do Marx, é feito autografado, ou seja, feito por ele. Então a gente fala pensamento marxiano, beleza? Ou seja, o que ele dizia, o que ele ensinava, o que ele escrevia. O pensamento marxiano não é um pensamento que é necessariamente acadêmico. Lembra? Eu falei, ele foi para a academia, fez direito, etc e tal, mas a perspectiva de pensamento do Marx não é acadêmica, nem um pouquinho. Né? Foi na juventude, mas o Marx, né, literalmente, em contato com a sociedade capitalista cada vez mais profundamente, ele vai sentir a necessidade de intervir nessa realidade injusta e extremamente desigual. Embora estivesse super combinadas as desigualdades, super desigual. E para isso ele vai, com o decorrer do tempo, se transformando num militante, né, que vai ser exatamente o Marx que nós conhecemos, para mais ou para menos, que nós conhecemos nos dias de hoje. Né? Então Marx é um militante revolucionário. Né? Isso é muito importante. Marx não é só um escritor de artigo no jornal. Marx nunca foi só um escritor de livros. Né? Aliás, foram poucos livros que ele publicou em vida, de fato. Né? Hoje, muitos dos seus textos viraram livros, mas não é bem isso que aconteceu na vida do Marx. A maior parte da vida do Marx, ele ficou estudando, sim, né, como funcionava o capitalismo para fazer uma crítica à sociedade burguesa. Mas os estudos do Marx, eles eram no sentido de ser um estudo militante. Né? Estudo e militância para Marx são super ligadinhas. Né? Não tem nada de eu só estudo a sociedade, não. Eu estudo para entender como funciona, e entendendo como funciona, eu posso intervir para mudar, né, possivelmente, essa realidade que eu entendi como ela funciona. Né? Então Marx não é só estudo e não é só militância sem estudo também, é os dois juntos. Isso é muito importante aqui no nosso curso. Bom, ele vai morrer, vai escrever muitas obras, a gente vai falar algumas coisas aqui, mas ele vai morrer em 1883. Né? Então, assim, e depois que o Marx morre, se consolida uma expressão chamada assim, ó, marxismo. Então vamos deixar claro aqui algumas coisinhas. Vamos repetir. Quando fala marxiano, é referente aos textos do Marx, dele, escrito por ele. Ok? Eu disse até assim, ó, autógrafo, que ele escreveu. Quando a gente fala marxista, marxista, sobretudo com força depois da morte do Marx. O que é isso, Jean, marxista? É toda uma tradição de pessoas que se inspiram, de alguma forma, no pensamento do Marx. Que se inspiram na perspectiva marxiana, pensamento do Marx. Tudo bem? Esse conjunto de marxistas, a gente pode chamar também de tradição marxista, ou seja, tudo que veio de inspiração no Marx, seja enquanto ele estava vivo, mas principalmente isso fica gigantesco depois da morte do Marx, no final do século XIX, século XX, até os dias de hoje. E dentro da tradição marxista, tem de tudo um pouco, pessoal. Tem de tudo um pouco. Tem estudos seríssimos, tem estudos bem picaretas, tem estudos aprofundados, tem estudos introdutórios, tem gente que fala que é marxista, mas não é marxista. Tem gente que fala que escreve sobre Marx e fala que é marxista, mas na prática é um pequeno burguês ou ainda um capitalista empedernido. Então, a tradição marxista tem de tudo, beleza? Aqui a gente vai ficar... a gente vai considerar a tradição marxista, é claro, mas nosso objetivo é falar um pouco do pensamento do Marx. Para isso, aqui a gente está usando hoje um texto que faz parte da tradição marxista, que são estudos sobre o Marx. Né? Vocês tiveram acesso... O PDF, infelizmente, não tem essa capinha, né? Mas essa é a capa do livro que eu deixei para vocês fazerem um PDF. E já já a gente vai começar a falar deste livro. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, que isso é muito importante.
É, ficou gelado. Você já preparou teu cafezinho também? Com aguinha, etc e tal? Então aproveita e pega lá. Bom, retornando. Já pegou o café? Pode continuar? Vamos continuar então. Antes de continuar, pessoal, isso aqui para mim é muito novo, viu? Esse negócio de curso online, etc. Eu sempre fiz live das aulas que eu dava, as aulas presenciais, eu filmava, mas sem comprometimento de dialogar, etc e tal, como eu estou buscando fazer aqui agora. Então, é uma experiência nova para mim. Pois bem, então Marx, pessoal, eu dizia, Marx é um militante, né? Marx não é um intelectual, um escritor apenas, ele é tudo isso, mas ele é um militante. Agora, é importante deixar claro, ele é um militante revolucionário. Sabe por quê, pessoal? Porque tem militante de tudo quanto é tipo também. Tem militante religioso, tem militante irracionalista, tem militante de tudo quanto é forma. Marx é um tipo de militante revolucionário, que propõe a mudança radical da sociedade que ele vive. Vamos guardar agora aqui, ó. Guarda essa expressão, porque o Ivo Tonelli no texto vai ajudar muito a gente usando esse conceito. Radical. Marx é um revolucionário que quer mudar radicalmente, profundamente a sociedade que vive. Quando vocês ouvirem falar Marx defendia a revolução, o que é essa tal da revolução? A revolução, pessoal, é a mudança radical do mundo que nós vivemos. E essa mudança radical não acontece só porque eu quero que ela aconteça. Eu preciso, primeiro, entender como funciona a sociedade. Segundo, assim como Marx, eu preciso organizar uma ferramenta mundial, internacional, que é o partido político revolucionário, que vai buscar organizar a classe trabalhadora para fazer a revolução, a mudança radical, né? Então, só falar eu sou revolucionário, falar eu quero a revolução, né, e falar eu sou um militante revolucionário, olha, desculpa, mas isso não é bem Marx. Mas eu quero, tá? Vai, tá bom. Fala o que você quiser. A questão é, o militante revolucionário, na perspectiva do pensamento do Marx, é aquele que se organiza no sentido de entender como funciona a sociedade, é ao mesmo passo que faz isso, organizar um partido revolucionário mundial como ferramenta, instrumento da classe trabalhadora para poder fazer a mudança radical da sociedade. É trabalho para dedéu, né? Não é só uma força de vontade, um desejo que com eles faria-se uma revolução. Então é trabalho árduo gigantesco. Diga-se aqui, não de passagem, que foi a vida inteira do Marx se dedicando à construção de um partido mundial, um partido internacionalista, como eles falavam e nós falamos até hoje. Pois bem, eu acho que para um primeiro momento, né, já foram aqui 27 minutos, um pouquinho da biografia do Marx. Né? Eu acho que, como eu disse, é um curso de introdução. O pessoal que se inscreveu e está acompanhando o curso e que já tem um conhecimento aprofundado do Marx, eu fico feliz de vocês compreenderem que aqui eu preciso dialogar com pessoas que não têm o mesmo conhecimento, porque cada um se apropria do conhecimento historicamente acumulado a partir das suas particularidades. Né? Então, cada um tem lá o seu momento, eu quero dialogar com aqueles que estão mais ou menos no momento inicial. Tudo bem? É importante que, ao passo que você está participando desta aula, você clique aí nos comentários. Essa aula vocês estão assistindo pelo YouTube, né? O link vai jogar vocês aqui no YouTube. E ao mesmo passo que vocês estão ouvindo, né? Eu aqui vou respondendo para vocês. Vai ter uma mágicazinha que eu faço, que permitirá, enquanto eu falo para vocês a aula, eu respondo as perguntas que vocês já podem ir fazendo. Nesse exato momento, vocês já podem, né, começar a fazer perguntas, questionamentos, que eu responderei todos eles aí de imediato, enquanto a aula vai rolando aqui. É uma mágicazinha que eu não posso revelar agora, o importante é que eu vou participar e bater papo com vocês, tá bom? Então, continuando, vamos lá agora para o texto do Ivo Tonelli e do Sérgio Lessa. Tem que guardar o nome dos autores, viu? Sempre importante isso. Eu estou lendo um texto muito legal. Ah, muito legal não serve. Serve, mas é muito fraco, né? Ou seja, é texto de quem que é muito legal? É um texto de quem, que foi escrito aonde, quando. Isso é importante. Com o tempo a gente vai acostumando e vai vendo que isso tem uma importância tremenda. Por exemplo, aqui é um texto do Sérgio Lessa, do Ivo Tonelli, que são professores da Universidade Federal de Alagoas, em Maceió. É um livro que se chama Introdução à Filosofia de Marx. Não confundir, o nosso curso é Introdução ao Pensamento de Marx. Aqui, filosofia está no mesmo sentido, pessoal, tá bom?
É um livro publicado pela editora Expressão Popular. Olha aqui embaixo, aqui, ó. Olha que bonitinho. Expressão Popular. É uma editora bem diferente de uma editora mercadológica que faz livro para poder ganhar dinheiro e depois tirar foto com o Mickey Mouse nos Estados Unidos. É uma editora bem diferente. Sugiro que vocês entrem, inclusive, no site da editora, conheçam os títulos, passeiem, naveguem por lá. Embora eu imagine que boa parte de vocês já conheçam, mas é importante. Ou seja, não é qualquer editora, é uma editora militante que está publicando esse trabalho, né? Esse livro foi publicado, tem várias reimpressões, essa daqui é a segunda edição, publicada na cidade de São Paulo, né, em 2011. Olha só, 2011, um pouquinho antes das revoltas de 2013, 2014. Então, são dados que a gente, em qualquer obra, é importante anotá-los, tê-los na cabeça, para a gente poder contextualizar, né, o texto, né? Saber como foi escrito, por que desse jeito, não do outro jeito, mas isso a gente vai aperfeiçoando com o decorrer dos estudos. Por enquanto aqui é só um sentido de propedêutico. Quando fala propedêutico, significa falar assim, ó, no sentido de ensinar da melhor forma possível, da forma mais clara possível, né? Aí, no caso aqui, ensinar propedeuticamente, portanto, a importância de saber quem escreveu, etc. e tal. Bom, muito bem, então vamos lá. Tem aqui um prefácio, né, uma introdução, prefácio e uma introdução, né, que eu não vou fazer a leitura dela aqui, deles aqui, mas é um prefácio e introdução apresentando a obra que tem o objetivo igualzinho a esse curso aqui, ser didático, claro, né, e não ser vulgar no sentido de falar besteira, asneiras, né, em relação ao pensamento do Marx, mas de introduzir o debate, isso é muito importante. O primeiro capítulo se chama assim, As Grandes Linhas do Debate Ideológico Contemporâneo. O Lessa e o Toné vão colocar aqui para nós duas perspectivas predominantes, né? Se vocês observarem, você tem lá o capítulo, se vocês observaram aí, estão com o texto aberto? Muito bem, então vai lá, acompanha comigo agora. Se a gente pegar na página 13, está lá, capítulo 1, As Grandes Linhas do Debate Ideológico Contemporâneo. Capítulo curtinho, ó, dá para ler numa pegadinha só. E olha que interessante, no final de cada capítulo, o livro inteiro é assim, no final de cada capítulo tem um resuminho do que foi ensinado. Tudo bem? Isso é muito importante. É importante por quê? Que sentido? Como é que eu posso estudar, Jean? Olha, digo para você o seguinte, leiam um texto, assistam essas aulas que eu estou dando e depois leia esse resumo aqui, leia na hora que quiser, mas sobretudo depois de tudo isso feito, vai para o resumo e vê se você realmente conseguiu entender pelo menos essas ideias centrais. Eu entendi? Ótimo. Não entendi? Desce o dedo agora aí no comentário e faz as perguntas para eu tentar responder para vocês, né? É uma forma de verificar, né? De fazer uma síntese e aí sim passar para o próximo capítulo. Tudo bem? A gente não pode ficar lendo igual como papagaio. Entendi o que o capítulo primeiro quer dizer? Aí eu passo para o segundo. Então vamos explicar aqui o capítulo primeiro? Gente, é o seguinte. É claro que os autores aqui, eles estão colocando que existem duas linhas, duas formas. Mas são duas formas predominantes. Existem muitas formas de explicar, né, o debate ideológico contemporâneo. Né? O que é isso? Debate ideológico contemporâneo. Ou seja, quais são as perspectivas de mundo, quais são as leituras de mundo que estão sendo debatidas hoje em dia? Bom, em 2011, eles identificaram predominantemente duas. Eu diria que continua super atual. Mas tem que ficar bem clarinho, né, para nós aqui, que dentro dessas duas grandes linhas que eles colocam aqui, existem sublinhas, tudo bem? Dentro do irracionalismo, né, e tem vários tipos de manifestação do irracionalismo. Desde o irracionalismo que vai dizer, por exemplo, pessimista, de forma pessimista, que o homem é cruel, egoísta por natureza, até os terraplanistas, né? Aí tem uma série de sublinhas. Entre os revolucionários também, né? Os revolucionários não pensam todos de forma igual. Tem desde os stalinistas, que eu, na minha perspectiva, questionam inclusive o caráter revolucionário, mas se colocam, né, nesse sentido, então está lá, dentro da tradição marxista. Os trotskistas, você tem uma série de sublinhas aí. Mas aqui, é claro, é um livro didático, então a preocupação é falar em duas linhas gerais. Uma dessas linhas é exatamente aquela, e ele chama de duas formas radicais, né, de pensar a realidade política nos dias de hoje. Uma delas é a irracional, né, ou seja, aquela que é pessimista e que vai entender que o homem é egoísta por natureza. Ou seja, nós
em tese, essa é a hipótese, que o homem nasce egoísta e que, independente do mundo que vivamos, desenvolveremos concorrência, desenvolveremos a luta entre nós mesmos. Essa é a leitura da perspectiva reacionária, que é o grande bloco que ele coloca, né? Que comparece do irracionalismo, do homem egoísta, até os terraplanistas, embora eles não entrem aqui nos terraplanistas, né? Terra plana, né, é complicado, né? Então, assim, para dizer que a ignorância é bem democrática, cabe em todo quanto é lugar, até falar que a Terra é plana em pleno século XXI. Mas o fato é, então, o primeiro bloco, vocês entenderam bem aqui no texto, o primeiro bloco são os reacionários, né? E um outro bloco são os revolucionários. Para os revolucionários, nós não nascemos egoístas, né? Ou seja, para os revolucionários, nós nos tornamos egoístas porque a sociedade burguesa nos faz ser egoísta, né? Não é porque é natural ser egoísta. Nós somos seres sociais e, como seres sociais, vamos desenvolver comportamentos sociais a partir do mundo que nós vivemos. E se no capitalismo, a sociedade burguesa, nos ensina o individualismo mesquinho, concorrencial, desde criança, é evidente que nós somos razoável esperar que a gente vai reproduzir, né, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia que nós estamos aí recebendo desde crianças, né, através das instituições, seja a escola, o Estado, as leis, e etc, e etc. Né? Então, esse capítulo 1, ele é bem curtinho para falar desse pensamento reacionário, né? E também chamado de conservador. Conservador, deixa eu explicar um pouquinho com calma isso aqui. Olha lá. Quando eu digo reacionário, é que reage, né? E quando falo conservador, é que quer conservar. É uma reação também, mas uma reação de conservar. É o conservador, né? Ou seja, do jeito que estão as coisas, está muito bom. E nesse sentido, a sociedade egoísta para a burguesia, o individualismo burguês, está ótimo para a burguesia. Então vamos conservar isso aí. São reacionários diante da perspectiva revolucionária que entendem que não, nós não somos naturalmente assim. Nós, revolucionários, entendemos que nós podemos ser, sim, egoístas, porque é o mundo que nós vivemos e a burguesia, a sociedade burguesa, nos ensina através das instituições do dia a dia a sermos egoístas. É a ideia da naturalização daquilo que não é natural. É importante que vocês aí, que caso, porventura, não estiverem entendendo muito bem o que eu estou explicando, ou alguma dúvida específica do texto, escrevam aí nos comentários, né? Eu estou aqui acompanhando os comentários, né? E vou tentar responder, escrevendo de volta para vocês, tentando dar alguns esclarecimentos. Então, claro para vocês, 2 pontos centrais aqui no capítulo 1. O pensamento revolucionário e o pensamento reacionário, conservador. Eu vou fazer a leitura rápida do resumo do capítulo, olha lá. Primeiro pontozinho do resumo. Há 2 formas radicais, eles colocam com aspas, de pensar a sociedade. A primeira é a forma conservadora. O homem é essencialmente burguês, pois é sempre dominado pelo espírito de acumulação privada de riqueza. A história nada mais seria, então, nessa perspectiva conservadora, mas seria que a afirmação desse individualismo em diferentes situações. Por isso, a sociedade comunista seria completa impossibilidade. Isso é muito importante, né? Porque os conservadores, eles querem conservar a ordem capitalista. Por isso o nome, conservadores. E quando se fala de comunismo, socialismo, uma outra sociedade revolucionária, né, em relação ao capitalismo, eles falam que é totalmente impossível, isso é um sonho, vocês já devem ter ouvido falar que isso é uma utopia. Bom, a constatação do Sérgio Lessa e do Toné é que existe essa perspectiva. A gente precisa entender que ela existe, né? E normalmente são as pessoas alinhadas com o pensamento burguês que pensam assim, né? Que é impossível mudar essa sociedade para atingir uma outra sociedade, no caso aqui, como o texto traz, a sociedade comunista, eu diria socialista, né? Bom, tá ok, tá coerente. Se você é o dono do poder, se você é patrão, se para você está funcionando muito bem, né, para que mudar isso? Então você quer que conserve isso, são os conservadores. Agora, os revolucionários querem mudança radical, eles são radicais, mas em outro sentido. Lembra que eu falei daquela hora do Marx? Radical no sentido de mudar completamente o que existe, né? Então, olha só, o ponto 2, que é a forma ideológica de fazer esse debate do mundo que nós vivemos hoje, que é a forma revolucionária.
que é a perspectiva inspirada pelo Marx. Olha lá, a forma revolucionária. Nela, os homens são individualistas porque a sociedade burguesa os faz assim. E não porque sejam bons ou ruins por natureza. Nascemos bons, outros nascem de forma ruim. São ruins por natureza. Como os homens construíram o capitalismo e o individualismo burguês, podem também superá-lo e construir uma sociedade emancipada da opressão, e eu incluiria da exploração, portanto. Então, isso aqui é interessante, para poder resumir e logo já passarmos para o capítulo 2. Gente, se o homem faz, ele pode desfazer. Isso é muito importante. Simples assim, para entender no primeiro momento. É simples. A questão é que nós somos educados para pensarmos que não dá para mudar. Porque é natural assim. Naturalmente é assim que acontecem as coisas. Uns trabalham que nem uma mula, que nem um jumento, recebem um salário e ficam a vida inteira assim. Outros não trabalham e fica para Bariloche, vai visitar o Egito, vai comer do bom e do melhor, vai morar de forma bastante confortável. É natural, desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. Errado. Marx demonstrou que está errado, né? Porque são criações humanas. Se são criações humanas, a descriação, permita eu brincar um pouquinho com as palavras, a descriação humana também pode ser possível. Se vamos conseguir, é uma outra história. Como fazemos isso? É todo um grande debate que já está em andamento. A questão é que é importante, pessoal, entendermos os fundamentos da sociedade capitalista. E diante dos fundamentos da sociedade capitalista, não há uma naturalização da realidade histórica. A realidade histórica é feita por nós. Se nós fazemos ela de uma certa forma hoje, que não nos contempla, o que significa, professor Jean, dizer não nos contempla? Se a história hoje em dia não possibilita a mim ter um prato de comida decente em casa, ter uma casa confortável para morar, está errado. E se está errado, um dos fundamentos do pensamento do Marx, da filosofia, do pensamento do Marx bom, se não contempla, se as nossas demandas não são atendidas hoje, não quer dizer que elas não serão atendidas amanhã e para a eternidade, porque isso não é natural, isso é social, é historicamente construído. Se foi o não atendimento das minhas demandas não são atendidas hoje, e é uma construção histórica, bora lá construir outra historicidade, outra história em que as minhas demandas sejam atendidas. Porque, afinal de contas, quem produz toda a riqueza do mundo somos nós. Está aí a crise do coronavírus que não deixa o tio Jean mentir. Classe trabalhadora precisou parar, a burguesada fica desesperada. Né? Isso era desde a época do Marx até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque isso faz parte dos fundamentos da sociabilidade burguesa. O discurso conservador quer dizer que é natural, é assim mesmo, né? Desde que o mundo é mundo, tem aqueles que mandam e aqueles que são mandados. Aqueles que são mandados. Nós não concordamos com isso. É verdade que existem aqueles que mandam e os que são mandados, mas acreditar que aqueles que são mandados devem obedecer eternamente porque assim Deus quis, ou assim porque a natureza é natural, nascemos assim, o pensamento do Marx não concorda com isso. Se é feito pelo homem, pode ser desfeito pelo homem. Tudo bem? Então, em linhas gerais, esse é o capítulo 1 do livro, tá bom? O capítulo 2 fala sobre a relação entre o homem e a natureza, né? E vai falar, então, exatamente da principal categoria fundante da sociabilidade humana, sobretudo aqui do ser social, que é o trabalho. Vejam bem, eu programei esta aula para ter, em média, 1 hora. Mas não significa que em 1 hora trabalharemos todos esses textos aqui. Tudo bem? Então, observem. Primeiro ponto, vamos fazer uma pequena revisão. Falamos aqui, em um primeiro momento, primeiro ponto, um pouco da biografia do Marx. Marx não nasceu marxista, como nós falamos. Marx foi um jovem que se transformou em um revolucionário a partir de todo um processo histórico no qual ele está inserido. Tudo bem? Tranquilos? O pensamento do Marx é o que nós chamamos de pensamento marxiano. Isso foi se constituindo no decorrer, então, da vida do Marx. Falei para vocês que marxismo é toda uma tradição que se levanta, ainda quando Marx era vivo, mas disse com força, no final do século XIX, século XX e XXI, de grupos que se reivindicam revolucionários
que se inspiram de alguma forma equivocada ou não, no pensamento do Marx. Essa é a tradição marxista. E eu disse assim, lá dentro tem de tudo um pouco. Tranquilos? É importante também, meus queridos alunos e alunas, que a gente entenda que o texto do Yves Tonet é um texto, junto com o Lessa, que tem como objetivo, assim como o nosso curso aqui, nos iniciar no debate. E o primeiro capítulo, super breve, super curto, eles estão falando aqui para nós sobre duas tendências ideológicas contemporâneas que tentam explicar a sociedade capitalista: os conservadores e os reacionários. Nós já sabemos, né, com a aula de hoje, que Marx, evidente, óbvio, está entre os revolucionários. Tudo bem? Nós continuaremos estudando esse texto na próxima aula, na próxima quinta-feira, do Yves Tonet e do Sérgio Lessa. Eu entrarei no capítulo 2, que vai falar sobre o trabalho. Leiam com muito carinho, né, estes textos, porque eles são fundamentais para que você possa agora, aí, nesse momento, fazer perguntas para que eu possa responder. Tá ok? Outra coisa, pessoal, o tempo de leitura. Nem todo mundo está podendo fazer quarentena, isolamento social, não é verdade? Grande parte da classe trabalhadora não consegue fazer quarentena, está tendo que se expor a esse perigo gigantesco do coronavírus. E boa parte da classe trabalhadora não consegue nem procurar emprego, são os desempregados. Time no qual eu estou jogando com força, né, buscando a resistência. Todos nós devemos achar uma forma, táticas, de como conseguir fazer essas leituras no dia a dia. Aqueles que estão trabalhando involuntariamente, espero que todos vocês que porventura estejam trabalhando contra desejo, porque deveríamos estar em casa cuidando da vida, não reproduzindo riqueza para o capital, né? Patrões conservadores, né? Lembra do capítulo 1? Acabamos de falar dele. Querem conservar a ordem. Mas o mundo está caindo, está chovendo canivete, bolas de fogo, o meteoro está chegando. Não, vamos conservar a fábrica funcionando, a minha loja tem que funcionar, o meu restaurante tem que continuar funcionando. São os conservadores. Nem todos são intelectuais, como citou aqui intelectuais no texto, mas eles são vários, né? Agora, os revolucionários, eles têm que arrumar formas de sobreviver e resistir e lutar contra tudo isso. Eu gosto de lembrar sempre para os meus alunos um pouco da história do Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, um dos maiores sociólogos do mundo, ele foi educado no Bexiga, em São Paulo, em cortiços, né? Trabalhava de garçom, arrumava formas, táticas para poder ler os textos, estudar, né? Uma das formas que ele usava era o banheiro, né? Sempre ia ao banheiro e ficava demorando no banheiro, sempre lia um pouquinho. Uma sugestão, pessoal, para quem está começando a estudar agora aqui comigo. Eu sugiro que vocês leiam todos os dias. Mesmo que seja 5 minutinhos, 2 minutos de leitura, ou seja, que tenha um momento do seu dia que você vai fazer uma leitura. Mas, poxa, eu li só um parágrafo. É claro que é bom ler muito mais, mas a questão é, você conseguiu, o que você conseguiu é a leitura de um parágrafo hoje, ok, não é a maravilha do planeta Terra, mas é muito bom que mantenha sempre, né, esses minutos de leitura, todos os dias. Tem dia que você vai conseguir ler mais, tem dia que você vai conseguir um pouco menos, tem dia que você não vai conseguir ler. É esse dia que eu estou pedindo para você não ter. Não é fácil, eu sei, não é fácil, mas assuma esse compromisso, né? Hoje aqui eu vou ler só 2 minutos, né? Então eu vou ler 2 minutos, mas não fique. Por quê? Porque isso vai criando no seu cotidiano uma prática social de leitura, que aos poucos pode ir melhorando ou pode piorar também, né? Mas o fato é que tem que, eu acho que, fazer esse exercício de leitura, forçar um pouco a barra. Não vamos ficar esperando os conservadores nos incentivar a fazer isso, porque eles não fazem, né? Nós, revolucionários, devemos fazer. Tudo bem, pessoal? Plano de ensino do nosso curso. Eu preciso ver como é que vocês estão reagindo, se comportando em relação a essa aula. Aí eu vou terminar e finalizar e passo para vocês aí até essa semana. Tudo bem? Então nós teremos mais 2 aulas que vamos aprofundar aqui, estender, né, esse debate introdutório sobre um pouco do pensamento do Marx. Outros cursos virão, esse é um curso de introdução. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, mas você pode deixar aí suas perguntas aqui, ó, escrito aí bonitinho, que eu vou parar de explicar a aula, né? E vou me deter aos textos, às perguntas, às ponderações para debater aí com vocês. Beleza? Isso vai estar acontecendo em tempo real. Então eu disse para vocês que tem uma pequena aspas, magiquinha, fecha aspas,
Enquanto eu estou dando essa aula aqui, vocês já observaram que eu estou escrevendo aí com vocês, debatendo com vocês. Tranquilos? Não se esqueçam de inscrever-se aí no canal, marcar o sininho aí de notificações para ficar atento, porque eu gravo sempre outras aulas fora do nosso curso. Beleza, pessoal? Um grande abraço, bons estudos, a gente vai se conhecendo aos poucos. Prazer estar podendo dialogar com vocês aqui de forma introdutória o pensamento do Marx. Abraço, até a próxima aula, quinta-feira que vem, por volta um pouco mais, um pouco menos das 7 da noite. Um abraço, tchau, tchau.